A paz do Senhor Jesus. É uma honra estarmos aqui para levar até você mais um testemunho enriquecedor para as nossas almas. Hoje teremos um programa especial para a glória de Deus. Nós estamos com muita alegria recebendo o evangelista Valdomiro Macedo, que é filho do pastor Laurentino Macedo, um dos pioneiros da igreja em Jaboatão dos Guararapes, que foi uma das primeiras igrejas da Assembleia de Deus aqui em Pernambuco. A contribuição do pastor Laurentino marcou a história da cidade, que hoje possui mais de 100 mil membros. Bem, você agora vai pegar a sua Bíblia e ler conosco um versículo que foi sugerido pelo nosso entrevistado. Está escrito no Salmo 23, verso 6, e diz o seguinte: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Agora nós vamos conversar com o evangelista Valdomiro Macedo. Seja muito bem-vindo, evangelista. Paz do Senhor Jesus. Quero agradecer a paz do Senhor e quero agradecer primeiramente a Deus por me ter dado essa oportunidade de eu estar aqui reunido com os senhores para falar da grandeza de Deus. Que Deus é grande e se torna dentro de nós pequeno. Amém. Porque Ele penetra dentro de nós Verdade. E mora na nossa vida. Verdade. Por isso que esse versículo é importante para mim. A bondade e a misericórdia do Senhor está lá. Casado, quantos filhos, quantos netos e já um bisneto, Eu tenho um bisneto, sou casado, casei no dia 6 de setembro de 1966. Fiz 51 anos agora, no dia 6 de setembro, de casado. Tenho 4 filhos e tenho 8 netos e tenho um bisneto já. Uhum. Bom, mas a sua ascendência é muito importante para a igreja, de um modo geral. O senhor que é um compêndio de conhecimento de tudo aquilo que aconteceu na Assembleia de Deus, principalmente em Jaboatão. Quem foi, evangelista, o seu pai, que é tão importante hoje para a Assembleia de Deus? Eu queria que o senhor falasse um pouco, então, sobre o pastor José Laurentino Macedo, aonde ele nasceu e a importância dele para a igreja, para o nascedouro da igreja em Jaboatão. Nosso pai nasceu na cidade de Altinho, ali a Cristina. Os pais deles eram humildes, tinham um sítio e eles morreram, deixaram ele muito novo. Pois nosso pai ficou com 8 anos, o pastor Laurentino. Morreu o pai dele de uma febre que assolou aquela região e com 8 dias morreu a mãe. Meu Deus do céu. Os filhos, os irmãos, todos eles abandonaram o sítio. Nosso pai saiu de casa com 8 anos. 8 anos. Ele tinha quantos irmãos? Tinha 3 irmãos homens e 2 mulheres, 5. Pois não. 6 com ele. Precisou aos 8 anos sair para... Sair todos eles para fazer a sua vida. Sei. Porque viviam num sítio e agora os pais quem sustentavam. E ali ele saiu para arrumar um trabalho com 8 anos. Uhum. E cresceu trabalhando e dali não se conheceram mais nenhum. Perderam a identidade dos irmãos um com o outro. Ele veio conhecer a primeira irmã, já estava com idade, já era pastor em Jaboatão, e ela viu pela rádio anunciando o aniversário dele. Ele já era de idade. Ela também de idade, morava no Vasco da Gama. É a única irmã que ele chegou a conhecer? Não, depois dela, conheceu mais 2 ou foi 3 irmãos, ainda estavam vivos ainda. Pois não. Mas foi por intermédio dessa irmã que morava aí no Vasco da Gama. Uhum. Eu vi pelo Paulo Fidelis, pois não, que era 4 horas da madrugada, verdade, anunciando o aniversário dela, e ela conheceu e disse: esse é meu irmão. Depois de tantos anos, foi bater lá em Jaboatão, na igreja, e lá se deram a conhecer. E por intermédio dela, conheceu mais uns 2 ou foi 3 irmãos dele depois. Como é que foi a conversão dele?
Como é que aconteceu a Ele conversão? disse que no trabalho dele conheceu um companheiro dele no trabalho e ele falou de Jesus e ele aceitou. Aceitou e quando chegou em casa, nossa mãe aderiu também e aceitou Jesus e dali ele continuou na igreja e foi logo cooperando, porque naquela época a igreja era muito pequena, poucos crentes, e começou a constituir a família. Pois não. Ele casou-se em 1929, ele com 21 anos e mãe com 15. Ele nasceu em 1908 e mãe em 1914. A igreja aqui em Pernambuco só tinha 10 anos, 11 anos. Mais ou menos, foi de 18, né? Ele conheceu pessoalmente, então, o missionário Joel Carlson. Conheceu, o pai foi consagrado presbítero por ele. Através dele? Em 1941. Pois não. Foi consagrado pelo missionário Joel Carlson. O que é que o senhor lembra, evangelista, do seu tempo de infância, de criança, sobre a luta do seu pai, sobre o trabalho dele? Ele começou a trabalhar, assim, aprendeu logo a ser maquinista de usina, de máquina de usina. Começou a trabalhar em usina. Isso ele aprendeu lá, aprendeu a estudar. Ele, com o dinheiro que ele ganhava dele, mesmo novo, mas ele pagava uma mulher para ensinar ele, para ele aprender a ler. Ele saiu de casa dos pais com 8 anos, não sabia nada. E ele pagava do dinheiro dele como solteiro ainda e aprendeu a ler com as pessoas, ensinando, ele pagava. Até que conheceu nossa mãe, aí se casaram, aí ele começou a estudar, e em 32 aceitou Jesus, e dali começou a nascer os filhos. Foram quantos filhos ao todo? Foi 12 filhos. 12 filhos. 6 homens e 6 mulheres. Padeceu um ainda com 10 para 12 anos, teve uma doençazinha, não contou vitória. Aí ficou 6 mulheres, 5 homens. Todos vivos, estão na igreja e estamos caminhando. Como é que foi se o senhor lembra ou se ele chegou a dizer para o senhor como foi o batismo dele, o batismo da sua mamãe? Ele foi batizado no Rio, em Santa Helena. Não era uma usina que ele trabalhava lá. Sim. Foi batizado no Rio lá, com mãe e com ele, né, eles dois. E ficaram na igreja e em 39 foi Jesus batizou ele com o Espírito Santo. Porque em 39 justamente já começou a chamada de Deus na vida dele. Foi quando ele foi logo... Já em 39? 39, quando ele foi batizado com o Espírito Santo, com poucos dias Deus já falou para ele. Já estava falando. Falou com ele numa igreja, ele já estava na Paraíba já, em Santa Rita. Ele já tinha saído da usina Santa Helena e foi para Paraíba e lá foi trabalhar numa fábrica, já era serralheiro da fábrica. Lá ele começou a vida dele já no ministério, posso dizer, né? Pois não. Era ainda novo, muito novo. Com nossa mãe, Deus falou para ele lá em Santa Rita, quando ele estava em Santa Rita. Logo, poucos dias que Jesus batizou ele com o Espírito Santo lá. Em Santa Rita? Em Santa Rita. Tudo começou então lá em Santa na Paraíba? Rita. Foi na Paraíba. Em Paraíba ele estava lá na igreja e Deus falou num dia de domingo na igreja lá. Aí muito novo, mãe também, estava nos primeiros filhos. O senhor já tinha nascido? Já nasci, eu nasci quando ele estava na usina ainda. Ainda estava na usina, né? Aí eu nasci, eu já estava pequeno, logo eu estava com 3 para 4 anos. Foi não? Foi. Aí Deus falou que ia levar ele para o outro lado, que ia fazer uma grande obra na mão dele. Isso foi no domingo na igreja. Sei. Pronto. Quando foi na segunda-feira de noite, aí os irmãos, era poucos irmãos, pai era cooperador, foram para a casa de pai conversar e sair. E pai era de quem conheceu o nosso pai, era aquela pessoa bem calmo, bem tranquilo, bem manso. Eu nunca vi ele falar nem alto em casa, era aquela criação muito... No culto doméstico, no ensino. Já fazia culto doméstico? Já fazia culto doméstico, pai já fazia culto doméstico. Então, até hoje eu faço. Culto doméstico veio então desde 30... Desde o início da igreja. Desde o início da igreja? Da igreja, é. Que maravilha. Desde o início da igreja. O pai criou a nós nesse culto doméstico.
Demorou muito para chegar então a Jaboatão, de lá de Santa Rita? Não, de Santa Rita, em 39, porque tem hora que Deus fala e é urgente, tem hora que Deus dá espaço para a gente esperar um pouco. Né? Aí falou na igreja, na segunda-feira, os irmãos foram lá para a casa de pai comentar essa palavra que Deus tinha dado aí na igreja. Pois não. Irmão Laurentino, o senhor vai embora daqui, vai deixar a gente, não faça isso não, o senhor é tão bom aquela pessoa e tal, mas pai trabalhar numa fábrica. Aí pai dizia, foram na casa de pai, aquele grupo de irmãos, se reuniram lá e disseram, a gente veio aqui para conversar com o senhor, pastor, que o senhor vai deixar. Pai disse, vou não, irmão, Deus falou, mas eu tenho meu emprego, já tenho 2 filhos, 3, e não posso sair daqui assim não vou não. Aí, mas Deus não falou, mas eu não vou não. Nisso aí, mãe estava na cozinha, terminando de terminar a cozinha, eu posso falar isso, pois né? Não, pois não. Aí terminar de fazer a limpeza da cozinha, era 7 horas da noite, mãe chegou na sala e disse assim, José, eu vou descansar uma coisinha, a casinha pequena naquela época, aí vou descansar uma coisinha, está aí conversando com os irmãos, eu vou descansar. Nessa ela entrou para o quarto, encostou a porta do quarto, quando ela dormiu não deu 20 minutos. Daqui ela abriu a porta e chegou na sala, disse, Zé, agora mesmo chegou o carteiro, me entregou uma carta de Pernambuco. Glória a Deus. Para a gente ir embora daqui. Glória foi muito rápido, foi muito rápido. Aí os irmãos que estavam na sala disseram, pronto, irmão Laurentino, o senhor vai embora mesmo. Deus não falou, agora já chegou a carta. Agora chegou a carta. Aí pai disse, nada, brincando com minha mãe, disse, nada, vou não, mãe, é porque minha esposa jantou e está sonhando, com a barriga cheia, que era o jeito dele. Aí vai dormir, Joana. Ela voltou para o quarto. Quando voltou para o quarto, encostou, não deu meia hora, ela levantou de novo. Oh, Deus. Foi. Dessa já foi a decisão. Glória Quando a Deus. ela chegou na sala, disse, Zé, quando eu dormi, foi Deus trabalhando. Pois não. Deus tinha tanta pressa que foi... Glória a Deus. Disse, agora mesmo o caminhão chegava de Recife, chegava um caminhão com um motorista, um baixinho, de chapéu, isso eu conheci ele depois tudinho. Conheceu? Conheci. Aí era moreninho, com 2 trabalhadores, botava tudo em cima do caminhão e a gente ia embora. Mostrou, aí quando a gente chegou lá em Pernambuco, a gente foi para um lugar chamado Usina Bulhões. Eu vi a casa que a gente morava, tinha uma rua, a casa era de esquina, a estrada passava na frente, um rio atrás muito bom. Eu vi o bueiro da usina e a gente ficava morando naquela casa. Tinha um sítiozinho de lado. Deus. Aí quando a mãe saiu do quarto, que disse aí é para isso, os irmãos, depois não tem mais outra saída. Agora. Pai dizia, aí pai, não, é porque ela está com a barriga cheia, está sonhando muito. Aí vai dormir, ela voltou, pronto. Aí foi os irmãos ficaram aperreados, o senhor vai mesmo. Pai, não vou não, irmão. Mas Deus não falou, mas não vou não. Eu trabalho. Aí passou-se. Com 10 dias o carteiro chegou, procurando a casa de pai. Aqui será José Laurentino. Então veio uma carta de Pernambuco para ele, o carteiro. Sei. A mãe pegou a carta, quando o pai chegou na hora do almoço, 11h30, disse, essa carta foi de Pernambuco, sabe? Aí o pai abriu, olhou e disse, bota aí na gaveta, Joana, eu vou nada, vou para canto nenhum. A usina, a fábrica é muito boa, o dono, o patrão é muito bom. Bota na gaveta aí. Com 15 dias o carro chegou, o caminhão. Glória. Com esse motorista baixinho, o cap na cabeça, 2 trabalhadores. Aí, naquela época, era muito os donos, quem mandava nas cidades, eu não sei se o senhor alcançou e conheceu isso, quem mandava nas cidades eram os coronéis, dono de usina. E o de lá era principalmente, era o doutor José Queiroz. Aí, chegou lá com a carta, disse, olha, eu estou aqui, mãe estava em casa, pai estava trabalhando. Eles chegaram antes do almoço, saíram de madrugada de Jaboatão, a estrada ruim. Aí, disse, eu estou com essa carta do dono da usina, doutor José Queiroz, para levar vocês para a usina. O doutor José Queiroz está precisando de um serralheiro lá. E apareceu esse o nome dele lá, pastor de José Laurentino, e veio bater aqui.
como que descobriram o pai lá, ninguém sabe. Que maravilha. Deus é tremendo. É grande. Deus é tremendo. Aí disse, estou aqui com a carta para levar ele. Aí a mãe disse, olha, os senhores ficam por aí, que era 3 homens, José larga de 11h30, quando ele vinha almoçar, o senhor vai falar com ele. Aí quando o pai chegou 11h30, eles estavam lá. Aí, pronto, senhor Laurentino, estou aqui com a carta do doutor José Queiroz e não posso ir sem o senhor. A ordem é levar o senhor. Se eu chegar lá sem o senhor, está ruim. Aí o pai disse, não, vamos logo almoçar. Aí, depois a gente conversa nisso. Entraram, a mãe preparou o almoço e tal, almoçaram, aí ele contou como era a usina, agora estava precisando do Serra de Moenda e o doutor descobriu o pai lá, o nome de pai lá ninguém sabe. Sabe que o dono da usina mandou buscar o senhor. E o senhor sabe quem é o usineiro. Eu não posso chegar lá sem o senhor. Meu pai. Aí o pai ficou assim parado e disse, olha, eu vou lá na fábrica. Se o dono da fábrica der 15 dias para cuidar da família, com 15 dias eu vou olhar lá. Vou olhar e vou voltar. Se o homem da fábrica der os 15 dias e manter nossa família, eu vou com o senhor. Agora a família não. Eu vou com o senhor. Aí isso tudo, o pai foi na fábrica, o homem deu os 15 dias. Deu os 15. Deus trabalha, né? Deus trabalha. Deu os 15 dias, disse, olha, o senhor vai, mas não fique lá não. Porque o senhor é muito bom, vou manter o senhor, a família. O pai foi, pronto. Nessa ida, a casa foi sair, a casa já estava pronta, a estrada na frente, o rio muito bom atrás. Naquela época, a água limpa, a gente viu os peixes nadando. Uhum. E o pai não voltou mais, o homem não deixou mais o pai voltar. Aí já foi buscar a gente. Uhum. E a gente foi para Jaboatão. E Jaboatão, em 39, no mesmo ano de 39, Deus falou, Deus providenciou. Quando ele chegou em Jaboatão, tinha chegado em 37, tinha chegado o primeiro pastor oficial em Jaboatão. Quem chegou foi? Em 37. João Adalgício de Oliveira. Era baixinho, grosso, novo. Já existia o pastor presidente aqui em Pernambuco? Em Pernambuco era o pastor José Bezerra da Silva, era o pastor presidente de Pernambuco. Pois não. Quando o missionário sueco, pastor Joel Cálcio, foi à Suécia em 37 descansar uns dias, quem ficou na igreja foi ele. Pois não. Pastor José Bezerra da Silva. Aí então já era o pastor. E Jaboatão, o pastor oficial foi para Jaboatão, enviado pelo Recife, né? Que era a mesma coisa. E mandou o pastor, ele era paraibano também. Pois não. O pastor João Adalgício de Oliveira era paraibano. E quando o pai chegou em 39, ele estava em Jaboatão. Ele tinha chegado de Jaboatão em 37 e o salário dele ia de Recife. O salário dele em 37 era 70 mil réis. Eu não sei hoje o valor como era, sei que era 70 mil réis. Era pago pelo Recife. Pois não. E nessa altura, o pai chegou em 39, mas em 40, ele tinha chegado em 37, em 42, mais ou menos, o pastor João Adalgício de Oliveira contraiu tuberculose e diabetes. Levou ele à morte. Sei. Naquela época não havia remédio para isso. E ele morreu em 49, sofreu muito. 5 anos ele passou em cima da cama. E o pai, quando chegou, já foi para trabalhar. Eu quero dizer aqui como Deus trabalha. Pois não. Quando nosso pai era noivo da minha mãe, ele trabalhava na usina Santa Helena e tinha lá o mestre de linha, era um dos brabão, de confiança do homem da usina. Era muito brabo ele, já era um pouco maduro de idade, tinha um bigodão e era muito... E ele era o manda-chuva de lá, quem dava pisa, prender, Misericórdia. qualquer coisa. Sei. E pai era maquinista e um dia pai vinha na máquina puxando uns carros de cana para a usina e eles estavam fazendo um concerto na estrada. Eu estou dizendo para dizer que Deus, quando Ele escolhe, ele derruba toda a barreira, mas você chega lá. Aí pai era maquinista, vinha com a máquina puxando uns carros de cana. Aí de longe via eles trabalhando na estrada, e o mestre de linha era esse cidadão, muito bravo, muito violento. Aí era o chefe do trabalho da usina, da linha. Aí pai apitou, diminuiu a velocidade da máquina que vinha puxando a cana,
antes de pai fazer o estudo de serralheiro, aí ele vinha puxando essa cana e quando foi passando junto onde estavam trabalhando, esse mestre de linha, que era muito bravo, aí partiu para agredir pai. Disse, o senhor não estava vendo que a gente estava trabalhando não? Pai disse, mas não vou passando bem devagar. Não, aí discutiram, disse que chamou o pai que era criminoso e tal, mas o pai vinha com um ajudante, que o ajudante também era meio bravo. Sei. Já veio com um facão desse tamanho na mão. Misericórdia. Aí tomou a frente de pai, né? Discutiram lá e o camarada era tão ruim que ele disse assim a pai, olha, eu não fiz o que queria fazer com o senhor não, mas hoje mesmo vou entregar aqui o meu serviço a essa usina e vou embora. Mas no lugar que a gente se encontrar, está jurado, ou eu ou o senhor. Meu Deus. Foi. E isso foi, ele era noivo de mãe, em 28 mais ou menos, 27. Aí o cara foi embora, pediu as contas e foi embora. Foi quando o pai também saiu da usina, foi para Santa Rita e desapareceu. Ele foi embora da usina primeiro do que pai. No mesmo dia ele foi embora da usina. Aí passou-se, foi quando Deus mandou o pai para Jaboatão. Em 39 o pai chegou em Jaboatão. Pai com a carta de mudança no bolso, aí foi direto para casa, para a usina. A casa estava lá esperando. De noite o pai foi para a igreja, se apresentar na igreja em Jaboatão, naquela igrejinha antiga que foi construída pelo missionário Joia Calça e o pastor Zé Bezerra. Era 13 metros de fundo, somente aqueles banquinhos de itarisca, um púlpito bem pequenininho. Aí o pai de noite chegou na igreja, desconhecido, a primeira noite, se ajoelhou lá naquelas banquinhos de itarisca. Quando ele sentou-se, o pai olhou, chegou aquele homão de frente dele. O pai nem conheceu, era o homem. Pois não. Crente também? Crente. Aí chegou aquele... Quando o pai levantou-se, ela agarrou esse pai. Mão Laurentino, me perdoe, agarrou os dois chorando. O pai começou a chorar, o pai disse. E ele pedindo perdão. Que maravilha. Conheci esse Jesus também, hoje sou crente aqui. Amém. Aqui fizeram aquela amizade. Que maravilha. Como Deus quebra todo o galho assim. Amém. Resolveu tudo, o pai ficou em Jaboatão, na morte do pastor João Adalgis em 39, em 49. Aí o pai assumiu a igreja definitivo, que o pai trabalhava. Quando ele assumiu, ele já era pastor? Era pai. Sim. Não era nem presbítero. Não era nem presbítero? Era presbítero, Já ele foi né? presbítero em 41. Mas ele trabalhava na usina e não tinha salário. Pois não. Ele cooperava na igreja, o pastor estava vivo, mas estava doente em cima da cama, mas quem recebia o salário era o pastor João Adalgis, que era 70 mil réis, né? 70 mil réis naquela época. Até ele falecer. Quando o pastor faleceu em 49, aí o pai assumiu a igreja definitivo. Teve de sair aí teve que sair da usina, o homem não quis deixar. Não quis deixar? Não quis deixar de jeito nenhum. Vinha buscar ele na igreja. Mesmo depois que o pai saiu, ele mandava buscar o pai na igreja. Mas pai, não, eu renunciei, agora a minha vida é outra. Amém, Jesus. E assumiu a igreja em 49, foi até 99. Até 99? Foi 50 anos, quem construiu, só tinha aquela igrejinha ali. A primeira congregação do campo de todo de Jaboatão foi Zumbi do Pacheco. Começou com 5 crentes? Começou com 5 crentes, Jaboatão em 37, quando o pastor chegou era 5 crentes. Quando o pai chegou em Jaboatão em 39, só tinha 10 crentes. Eram 10 crentes? Tem até um retrato de uma que está o retratado naquele aí. Pois não. A gente chamava ela Vogina. Isso era um casal que eu conheci depois, morreu lá em Jaboatão. Era uma senhora, ela e o marido, quando eu conheci ela, quando a gente chegou, ela já estava lá. Aí ela demorou muito, ela morreu com uma idade muito avançada. Aí eu conheci muito bem ela. Mas o pai assumiu em 49 e foi até... Chegaram a sofrer perseguição? E muito. Na usina Bulhões, teve até pessoas que tentou até contra a vida de pai lá, porque pai era aquele que dava testemunho de crente, falar em Jesus. E uma vez um camarada botou um negócio dentro de uma máquina lá para explodir, mas quem queimou foi o que botou. A bicha explodiu e botou água quente para botar em cima de pai, né? Sei. E quem queimou-se foi ele. Foi muita perseguição, mas na caminhada de pai. Ele conseguiu chegar
várias, se não a todas as usinas e abrir trabalho em cada uma delas. Ele abriu a usina Jaboatão, eu botei até aqui as congregações que ele abriu lá. Foi não? Mas era 3 horas a pés para a ida e 3 horas a pés para a volta. Era um desbravador. Quando dava chuva, assim, que tinha um riacho, a gente tinha que passar com a calça arregaçada, pesada até aqui em cima. Uhum. Mas quando saía, era daqui até de pé, sanguessuga, né? Era daqui até embaixo. E a gente vinha com aquilo mordendo no chão até em casa. A mãe quem tirava, enrolava uma toalha com álcool, molhava bem, fazia assim. Para tirar tudinho, para tirar embaixo aquela sanguessuga todas. Era 3 horas para lá, 3 horas a pé. Se chovesse, vier só. E pai abriu trabalho na usina Jaboatão, vou dizer bem rápido aqui. Pois não? Na usina Jaboatão, pai abriu aqui. Pai abriu aqui. A usina Jaboatão. Na usina Jaboatão. Pai abriu aqui. Em Capelinha, ou ainda tem agora, até as usinas fecharam em Jaboatão e diminuiu um pouco. Mas nessa volta agora de pastor Dário e pastor Essi, eles estão começando a refazer nas igrejas lá. Pois não. Capelinha, Camaço, Estrada Nova, Macugé. Eu tive em Macugé domingo. Foi. Teve até reunião de obreiro, o pastor me liberou para ir para lá. Foi, né? Aniversário de circulação. Foi muito difícil para chegar lá. Amém. Macugé, Pau Amarelo, Pedra Lavada, São Salvador e Sucupema. Isso foi do engenho na usina Jaboatão. Só na usina Jaboatão? São os engenhos de lá? É, de engenho. Da usina Bulhões, onde o pai trabalhou. Sim. Ele abriu no Barro, que é bem pertinho da barragem de Tapacurá. Sei. Quem está tomando conta lá hoje é Moreno. Pois não. Está tomando conta. É Mata Virgem, Fundão, Fortaleza, Covas, Pichaó e Engenho do Mato. A gente ia tudo isso aí a pé. Amém, Jesus. A pé. Mas tinha um presbítero que era militar. Ele tinha uma vida mais folgada, assim, ele comprou um jumento, foi o primeiro transporte de pai. Um jumento? Foi um jumento. Em que ano, o senhor lembra? Foi 50 e pouco, mais ou menos, 50 e pouco por aí, 54, 55. Não estava motorizado, mas estava... Não tinha da carro não tinha não. Aí a gente... Mas já estava montado? Já estava montado, pai ia no jumento e o problema do jumento era que quando dava qualquer chuvada, ele viu uma poça d'água, ele parava do jeito que se a gente não viesse o caía. É mesmo? Poxa, ele parava de vez, não passava de jeito nenhum. Evangelista, nós vamos fazer... Agora é a gente que vai parar. Nós vamos dar uma rápida paradinha e voltamos após o intervalo com o evangelista Valdomiro Macedo, aqui no Lição de Vida. Aguarde. Estamos de volta e para você que acabou de ligar a televisão, não saia daí. Hoje nós estamos com um programa muito especial. Nós vamos agora dar continuidade ao testemunho com o evangelista Valdomiro Macedo, que está falando muito sobre o seu papai, o pastor Laurentino. Evangelista, quando a gente tem um carro e que os faróis dão problema, a gente tira o farol porque senão a gente não consegue ver. Eu soube que o burrinho, o jumentinho que o pastor ganhou para andar de lugares para lugares, ele tinha uma particularidade também. O problema dele é que ele tinha medo da água. Ele tinha medo de água. Então, o problema do presbítero que doou ele à igreja para ser o veículo da igreja, atender o trabalho da igreja, aí viu a dificuldade, foi no Recife, comprou um óculos muito grande, verde, e botou no jumento, foi o farol do jumento. Ele via a água e via o verde. Via verde, achava que era... que era capim verde. Capim, pronto, passava direto. Passava direto. Uma boa sugestão. Eu acho que ficava bem interessante o pessoal vendo aquele jumentinho. Era onde passava o jumento, o pessoal ia para a porta para ver. Olha o jumento com uma medida de óculos. Muito bom, muito bom. Mas o da obra de Deus era feita. Amém, amém. Toda dificuldade. Amém. Bom,
Qual a experiência, de muitas experiências, eu queria que o senhor trouxesse algumas das experiências que marcou a sua infância, a sua juventude ali junto ao seu pai, em todo aquele ministério lá em Jaboatão. Olha, uma das que eu guardo e sempre falo aos meus companheiros obreiros que estão na obra de Deus, que a gente nunca está só. Deus é fiel conosco. Mas naquela época, os obreiros ficavam orando com suas esposas, depois do culto de doutrina, até 2 horas da manhã. Que era na sexta-feira, né? Na sexta-feira. Continua até hoje? Continua até hoje. Foi o missionário Joé Calço que colocou na sexta-feira, quando ele abriu o trabalho de Jaboatão. Pois não. E até hoje tem permanecido na sexta-feira. E ficava hoje, não faz mais, mas na época os obreiros ficavam orando até meia-noite, 1 hora, 2 horas, até a hora que Deus permitiu. Os obreiros e as esposas? Os obreiros e as esposas. A igreja ia para casa? A igreja ia para casa. De 9 horas? Era os obreiros e as esposas. Sei. E um dia que nós saímos de 2h30, mais ou menos, daquela igrejinha do Beco Colônia, e a outra foi construída em 81, aquela nova, mas aquela era a primeira. Quando a gente saiu 2 horas para as 2h30, mais ou menos, no meio do caminho tinha um cidadão que tinha criava uns cachorros de raça, muito grande, alto, os cachorros grandes. Um fila brasileiro. É, né? Muito perigoso, e latiam muito de noite, mas a gente tinha que passar de frente à casa desse cidadão. Mas era o muro bem seguro, os portões seguros. Uhum. A gente morava muito depois, que a igreja não tinha condições ainda na época de colocar uma casa mais perto da igreja para o pastor. E a casa lá era pastoral. Era já no aceiro da usina Jaboatão, das canas da usina. E um dia que eu ia passando umas 2h30 para as 3 horas, só pode ser o adversário com raiva do cliente. O cachorro partiu de lá e pulou um portão, que nunca tinha acontecido isso. Nem o dono depois conversou com o nosso pai, não sabe explicar que ele tivesse acontecido uma coisa pior. Pois não. Mas o cachorro pulou o portão e do jeito que ele vinha correndo, partiu para saltar no rosto de pai, que ele era grande. Meu Deus. Ele ficando em pé já era o tamanho do homem. Sei. Aí quando ele ficou em pé, na frente de pai, pai botou a Bíblia na mão e disse, pare em nome de Jesus, e o cachorro caiu de costas. Caiu de costas e ficou deitado, não, nem se buliu mais. Sei. Ficou com as pernas os pés espichados. E a gente olhava para trás, pai olhava para trás e disse, oxi, o que é que aconteceu com aquele cachorro que não levantou-se? Chegamos em casa. E de casa a gente via a distância do cachorro. Sei. Aí o cachorro lá deitado. Pronto, o pai deitou-se, umas 3 e pouco, o pai deitou-se, não dormiu. Levantou-se quando foi clareando 4 horas, o pai disse, eu vou ver o que foi que aconteceu com aquele cachorro. E não é possível. Aí pegou, vestiu a camisa e veio. Quando chegou no cachorro, que olhou, o cachorro estava morto. Morto? Duro lá no chão assim. Ninguém nem tocou nele. O anjo não deixou ele passar, não? A espada de Deus mesmo. Feriu o cachorro? Feriu o cachorro, morreu. Aí o dono, no outro dia, procurou saber o que foi. E o pai falou com o dono do cachorro. Pois não. Disse, não, ninguém tocou no cachorro. Só foi a Bíblia que eu botei na frente dele. O cachorro, ele disse, o homem ficou admirado. Uhum. Porque ele não sabe como foi que o cachorro pulou. Pois não. Então, foi um dos milagres que eu vi grande na vida que Deus fazer lá também. Quando nosso pai estava até aí, que completou 70 anos de casados, 50 anos pastoral e 91 anos de idade, e mãe 85, tudo no mês de junho. Porque tudo foi realizado no mês de junho. Ele casou no mês de junho, nasceu no mês de junho, mãe também. Parece que Deus estava juntando eles dois. Uhum. Aí ele, no dia uma semana antes, as irmãs estavam fazendo já a preparação da festa. Enquanto estava na igreja, as irmãs na cozinha fazendo a comidoria da festa dos 70 anos de pai, de casado, da igreja de 50 anos. Aí quando estava na cozinha, as irmãs tudo fazendo a comida, tudo cantando alegre, que era o aniversário do pai no domingo. Pois não.
Aí, pai, aí, daqui a pouco uma irmã gritou. Disse, ai, meu Deus, o anjo veio buscar o pastor Laurentino. Que ela viu o anjo chegar na frente da casa de pai com aquela veste bem alva no braço assim. Pois não. Brilhando, aquele branquinho brilhando. E olhou para a casa de pai, assim, parou na frente de casa de pai e ficou com a veste assim. A irmã que estava na cozinha, eu sei quem é ela, ainda hoje está viva. Pois não. Aí disse, gritou, o anjo veio buscar o nosso pastor, o que agora? E a gente fazendo isso, a festa dele. Aí foi aquele chororô dentro da cozinha. Mas as irmãs tudo de ciclo de oração já viu, né? Aí clamaram a Deus mesmo, aquela zoada. Aí na hora vinha uma irmã chamada Geni. Ela, aquela mulher, posso dizer que aquela era santa mesmo. Sei. Não perdia curso, escola dominical, já de idade. Glória a Deus. Ela tem um irmão que faleceu agora, tinha em São Paulo, que morreu como pastor em São Paulo, trabalhava com o pastor Zé Wellington. Foi de Jaboatão também ele. Foi para Recife lá, para São Paulo e lá faleceu agora há pouco como pastor com problema de diabetes. E essa irmã dele era Geni, vinha passando na frente da casa de pai na hora que o anjo estava com as vestes para entrar na casa de pai para entregar ao nosso pai. Sei. Aí na hora que as irmãs, eu acho que deve ter sido isso, na hora do grito das irmãs por Jesus, aí o anjo se virou e se entregou a ela. Quando entregou a ela, ela caiu da frente da casa de pai e morreu na hora. Uhum. E o irmão dela viu em São Paulo. Porque era viu nesse exato momento viu em São Paulo? No exato momento ia acontecer isso tudinho. Uhum. Na mesma hora ele telefonou para casa. Aí tinham socorrido ela, mas quando ela chegou no hospital ali, bem pertinho na rua ali, em Jaboatão, o médico disse que foi fulminante, morreu lá na hora. Foi não. Aí ele ligou para casa, aí a família disse, foi Geni que faleceu agora. Caiu no caminho e morreu no hospital. Aí, na segunda-feira ele chegou, no dia do funeral ele chegou. No outro dia, no outro dia ele chegou para participar do funeral. Foi não. E participou do funeral, aí ele pediu a oportunidade e contou tudinho que viu lá em São Paulo. Aí eu digo, Deus, às vezes quer levar, mas revoga pela oração. Pela oração. O nosso Deus ainda está no controle de tudo que Ele quer. Na verdade, as irmãs pediram ao Senhor, dê mais um tempinho, porque a gente está fazendo esse trabalho todo. Foi. Né? Isso, os gastos que a gente fez, aquelas congregações que está até aí, a gente tinha tirado aquela programação de todo fazer o retrato de todas aquelas congregações, está aí uma coisa, todas as congregações para fazer para ele, dar a ele. Então, Deus revoga a morte da gente. Quando Ele quer, Ele revoga. Evangelista, é um privilégio ter o pai, a mãe, o filho, a filha, alguém da casa da gente, tão envolvido na obra do Senhor. É um verdadeiro ensino prático que a gente verifica, não? Nosso pai sabia a hora que ia partir. Deus revelou a ele na quinta-feira. Uhum. Chamou todos os nossos filhos, 11 filhos, mandou buscar. Ele estava na sala de tarde, na quinta-feira, ele faleceu no domingo, na quinta-feira, 8 dias depois da festa, ele faleceu. Aí na quinta-feira ele estava em casa e mais ou menos umas 2 horas da tarde, ele paralisou, Deus levou ele, né? Ele ficou paralisado em cima da cama e nós ficamos preocupados com o que estava acontecendo. Mas demorou, quando ele tornou, foi um tempo grande. Sei. Quando ele terminou, já foi mandando chamar os filhos. Chama todos os filhos, traga para aqui. Joana, venha para cá, senta aqui, que eu quero me despedir de vocês. Porque vocês não viram aqueles 2 moços que entrou na sala, não. De branco, bem alvinho, de cabelo louro. A mim pegou um de um lado e do outro e me levou. Amém. Subiu e me levou. Agora eu quero somente me despedir de vocês. Como é maravilhoso a pessoa servir a esse Deus. Amém, Senhor. Aí aconselhou cada um de nós. Eu, como sou o irmão mais velho, me colocou como pai dos outros todinho, porque das irmãs tem mais irmãs mais velhas, dos homens o mais velho sou eu. Me entregou tudo nas mãos. Ele aconselhou, disse tudinho o que ia acontecer. Eu tenha cuidado na igreja, está chegando a hora, estou somente me despedindo de você. Daqui a hora que eu ir embora, a hora está na mão de Deus.
Então, eu estou somente me despedindo. Disse a minha mãe, Joana, vem cá, a partir de hoje, se considere viúva. Vai ser seu filho e vai ser seu pai. Vai tirar você, essa casa é pastoral, ele vai saber como é que vai fazer, tirar você daqui e ajude ele, mas dessa hora em diante, se considere viúva. E vocês tenham cuidado, se una no cuidado e tal. Me chamou, cuidado na igreja, na hora do sepultamento, da minha morte. Tenha cuidado para não haver escândalo na igreja, o cuidado dele é na igreja. Todos os crentes de Jaboatão, nasceu na nossa mão, são nossos filhos. E vai haver muito grito, tenha cuidado no escândalo na igreja. Cuidado na família, Vavá, não deixa a família fazer escândalo na igreja. Meu corpo lá, tenha cuidado. E contou tanta coisa que ia acontecer na hora, porque e tudo isso aconteceu, tudinho. E quando ele não sai, isso foi na quinta, no sábado ele passou mal, aí eu levei ele para... Me telefonou, eu estava em casa, que é perto, eu dei a carreira, era meio-dia, corri para lá, peguei ele, botei no carro, levei para o hospital português, passamos o sábado, mas no outro dia ele disse, me leve para casa, que eu não posso morrer no hospital. Eu tenho que morrer em casa. Mas meu pai, você não vai morrer. Me leve que eu vou morrer em casa, depois não morrer no hospital. E isso eu fui até depois do almoço. Cheguei em casa com ele, foi poucos minutos. Na hora que ele estava conversando na sala conosco, aí ele sentiu que estava partindo. Aí foi quando ele disse, me deixa na cama que eu estou meio cansado. Quando ele botou na cama, sentou-se na cama como eu estou aqui, ele olhou para a gente e disse, vocês botaram nessa cama, essa cama não é mais minha não. Aí deitou-se, virou para o lado da cama, para a parede, com 1 minuto ele virou-se, quando ele virou já estava no céu. Foi um choque muito violento para a gente. Ele pegou a igreja em Jaboatão com 10 membros e quando partiu já tinha mais de 100, tinha mais de... Não, tinha... 33 mil. Membro mesmo tinha 35 a 40 mil. Membros. Fora os congregados. Em Jaboatão é uma cidade muito poluída, assim, de droga, de coisas, e tem muitos crentes, tem muitas pessoas desviadas em Jaboatão. Pois não. Eu ando na rua, mas prego contra o desviado, chamo logo ele. Volte, meu filho, volte logo. A hora está chegando. Evangelista, na gestão do pastor Laurentino, também aconteceu algo muito interessante, porque um membro da igreja, na gestão do pastor Laurentino, falou algo muito especial para a vida do pastor Ailton. Porque quando o pastor assumiu, antes ele visitou nossa casa e se houve alguma conversa com o pai, foi entre eles. Agora, o que eu sei mesmo, que presenciei, foi uma irmã, membro da nossa igreja, irmã Zefinha, ela faleceu agora há pouco. Sei. E o pastor Ailton parece que foi até para o sepultamento dela. Pois não. Foi lá em Dois Carneiros. Ele foi para o sepultamento. Parece que na hora do sepultamento ele não estava, mas antes do corpo estar na igreja ele foi. Ela profetizou para ele, que ele quem ia ser o presbítero dessa igreja. E foi confirmado. O pastor presidente. Foi o pastor presidente. Mãe Zefinha, uma mulher humilde, mas deixou um caminho muito bom para a gente. Amém. A vida dela. Amém. Bom, quem sucedeu o pastor Laurentino foi o pastor Dário. Dário Tavares de Araújo. O que é que o senhor pode dizer das experiências que o senhor teve também com o pastor Dário? Não, porque cada pastor tem a sua maneira de trabalhar, a sua maneira de conviver, o povo daí com a igreja, né, com os membros. O pai era aquela pessoa, o pastor João Adalgísio, não teve aquela convivência direta assim com o povo, porque ele chegou com pouco tempo, por isso que Deus teve aquela pressa com o pai. Pois não. Ele adoeceu e tal, e era muito ausente da igreja. Mas eu quero dizer assim que eu convivi com meu pai, tanto na igreja como em casa. E foi muita diferença, porque nosso pai era aquela pessoa calma, tranquilo, nunca via ele falar alto em casa, era aquele conselho, sentava com a gente e tal. E pastor Dário Tavares já era mais duro, as decisões dele, porque você sabe que o pastor Dário é um pouco duro nas decisões dele.
né? Pai era aquela pessoa que mais maneiro, assim, né? Pastor Ailton é aquela maneira, pastor assim já veio com outra noção, movimentou a igreja Mais demais. de 130 igrejas. Tem, mais de 5. Que maravilha. Tudo congregação igreja. E já apertado. Apertado. Todas as igrejas, olha, na inauguração daquela igreja nova, na inauguração daquela igreja nova ao lado daquela antiga, sim. Foi no dia 4 de abril de 1981. Quem foi fazer a pregação lá, a abertura, foi o pastor Ailton. Pastor Zé Leôncio. Pastor Zé Leôncio. O prefeito estava presente e tudo, que até o prefeito, o menino estava falando. O senhor parece que ele disse que o prédio mais bonito de Jaboatão agora era a Assembleia de Deus. Pronto, no sábado à noite, o pai disse, vamos orar, porque o nosso alvo é ver Jesus salvar. Amém. Nosso alvo é a alma, a inauguração. E nós vamos orar. Deus mostrou a ele, revelou a ele 100 almas entrando na igreja. Glória a Deus. Aí no dia de tarde, pastor Leôncio, quem estava fazendo o convite, fez aquele convite de pastor Zé Leôncio, alegre, aquele jeito. Quando chegou em 99, parou. Parou em 99 e o pastor Leôncio, vamos completar 100, vamos completar 100. E ele foi até no fim, nada. Aí disse, então, Jesus depois completa os 100, vamos agradecer. Outro dia, quando o pastor Leôncio disse isso, o pai fechou os olhos. Aí disse, conversou com Deus. Deus, foi me falasse ou não foi tu me falar? Na mesma hora que o pai levou a voz dele ao trono, entrou um morenão com os 2 braços para cima, chorando. Oh, glória a Deus. Aleluia. Que maravilha. Completou as 100. Amém. Foi extraordinário aquele negócio. Evangelista, qual o seu sentimento ao saber que seu pai, né, sua família, o senhor também não deixa de fazer parte, né, chegou a conviver com o missionário Joel Carlson durante mais de 10 anos da sua própria vida? Qual o sentimento que o senhor tem em saber que seu pai é um pioneiro dessa igreja que hoje tem alcançado não só Pernambuco, o Brasil, mas o mundo todo? Olha, o pastor Joel Carlson foi um homem extraordinário. Quem conheceu ele, a maneira dele agir, dele falar com as pessoas, somente no falar dele, o senhor sentia a presença de Deus. Oh, amém. Aleluia. Amém, Senhor Jesus. Só vem de falar dele. É extraordinário. Ele foi várias vezes em Jaboatão. E deixou um marco grande em Jaboatão, porque foi ele que abriu a igreja lá. Dia 4 de dezembro de 36, foi ele com o pastor Zé Bezerra e alguns companheiros de Recife. E de lá começou com 5 crentes, em 36. Pronto, e de lá a igreja foi crescendo, porque a raiz plantada foi uma raiz que não morreu. Amém. Foi viva. Aleluia. Foi viva. Então, deixou esse marco grande em Jaboatão. O missionário Joel Carlson. E nosso pai começou com ele partiu e nosso pai abriu o trabalho de Jaboatão, até Caruaru era de Jaboatão. Até em Caruaru? Caruaru era de Jaboatão. A responsabilidade era de Jaboatão? Era de pai, era de Jaboatão. O pai dirigia as ceias, ia de trem, que não tinha onde, o pai ia de trem. De tarde passava um trem que ia para São Caetano. E o pai ia nele, saltava na cidade que ele ia fazer a ceia, ministrava a ceia, terminava a ceia, ele ficava dentro da igreja esperando o trem voltar de 3h30 da manhã, aí apanhava o Gravatá, o Bezerro, o Caruaru, e vinha nele de volta. Isso, às vezes, ele ainda estava trabalhando quando fazia isso. Pois não. Foi. Secularmente? Secularmente. Sei. Mas ele tinha que de manhã estar no trabalho. O pai dirigia a escola dominicais, né, ali em Gravatá. O pai botou uma mulher para tomar conta da escola dominical, que os homens tudo com medo. Foi mesmo. Do Evangelho. O jeito foi botar uma mulher. Botar uma mulher bem disposta. Pois não. E a mulher quem tomou conta da escola dominical. Foi a primeira superintendente. Foi a primeira superintendente, foi uma mulher. Em Gravatá. Pois não. Mas o pai abriu trabalho neste canto todinho
foi um desbravador mesmo. Amém. O senhor estava sempre junto a ele? Dele, eu não saía junto dele, não. Não saía. Não saía junto dele, não. Quem dirigia era eu. Meu pai era uma pessoa muito segura. Meu pai era seguro demais. Antes de ele me apresentar para evangelista, ele fez uma experiência com Deus. Ele me disse depois. Pois não. A gente foi para um trabalho no Grande Recife, uma igreja em Grande Recife. Eu e ele para uma ceia. Aí ele disse com Deus, Deus, se tu batizar com o Espírito Santo, curar lá, e a gente vê a tua presença, eu sei que chegou o tempo dele. Glória a Deus. Aí eu fui para mais ele lá, e quando chegamos lá, Deus tomou conta da igreja, quase não termina o culto. Amém, Jesus. Jesus batizou muito com o Espírito Santo, Amém. Foi uma operação extraordinária. E aí foi a confirmação. Quando ele saiu, eu disse, mas Deus é fiel, né, babá? Com o jeito dele. Eu estava no domingo no culto lá na Matriz, meu amado, no culto de domingo lá na Matriz, naquela igreja. Uhum. Jesus batizou 38 pessoas, começou no dia de domingo, 8 horas da noite. Jesus batizou 38 pessoas no culto de domingo. Foi um Pentecoste. Glória. Terminou 1 da manhã. Eita, glória a Deus. Não saiu ninguém de dentro da igreja. Amém, Senhor. Tudo em pé, molhado de suor. Batizou um filho meu, batizou uma cunhada minha, batizou uma sobrinha minha. Tudo nesse mesmo domingo. Foi extraordinário, meu irmão. Da sua descendência, já tem alguns já no ministério? Tem não, ainda não. Ainda não, né? Tem meu irmão. Ah, sim. Tem um irmão em Brasília, trabalha, é evangelista lá, com o pastor, estou esquecendo o nome dele agora. Ele sempre vinha aqui em Recife. Foi. É o pastor presidente lá. Porque lá é 3 presidentes, em Brasília 3 presidentes. Evangelista Valdomiro Macedo, eu sei que tem muita coisa que a gente poderia ainda abordar, mas só temos mais 3 minutinhos. Eita. Em 2 minutos, o senhor vai levar uma palavra para o nosso telespectador. Existem pessoas crentes, mas existem também pessoas não crentes, lá do outro lado, desejando receber, quem sabe, uma palavra de cura, de libertação, de salvação. E no último minuto, o senhor vai estar orando por cada um de nós. Fique à vontade. Eu quero, nessa oportunidade, estou falando sobre o início do Evangelho em Jaboatão dos Guararapes, que hoje é uma cidade que deve muito às autoridades que reconhecem o que a Igreja Assembleia de Deus tem feito em Jaboatão. E o que eu digo a todos que estão me ouvindo, que eu digo como o salmista Davi disse no Salmo 34, versículo 7. Provai e vei que Deus é Deus. Amém. Deus é bom. É bom. Foi o que eu fiz, provei, e hoje estou aqui falando desse Deus. Se você quer ter um futuro amanhã, quer ver um progresso na sua vida, na sua família, a sua família é equilibrada, prove e veja que Deus está na família também. Ele é o autor da família, é o criador da família, e hoje eu estou falando para todos que estão me ouvindo, estão me vendo, e não há outro caminho a não ser esse. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade. Se você quer uma direção no seu dia da manhã ser feliz, sem Deus é impossível. Tudo que eu falei nesta manhã aqui, nesta tarde, nesta hora, eu quero dizer nesta noite, é o que aconteceu, e eu quero dizer que você também está nos planos de Deus, aonde você estiver. Talvez você não esteja nem sentindo que Deus está olhando para você, porque dos olhos de Deus, ninguém sai dos olhos de Deus. Amém. E Deus abençoe a todos, e hoje faça uma escolha, pese o que você passou na sua vida, porque Deus tem dias melhores para você. Amém. O seu futuro está na mão de Deus. Pode orar, meu amado. Soberano e eterno e maravilhoso Pai, mais uma vez estamos chegando diante de Ti. Amém. Neste dia, Senhor, obrigado. Nesta hora, porque nós não temos outro Deus, Tu estás no controle de tudo. Amém. Tu és o que sonda o coração do ser humano. Tu vai lá na divisão da alma. E hoje, aonde estiver, Senhor, sinta que Tu és o Deus que está no comando de todas as coisas. Abençoa esse recinto, todos que estão trabalhando. Dispensa uma bênção hoje, porque eu sei que Tu és o Deus abençoador. Amém. Tu és o Deus que fala e cumpre. Amém.
E que hoje tu possa, Senhor, fazer uma surpresa a alguém que está dentro desta sala hoje. Amém, Senhor. Aleluia, Jesus. Amém, Senhor. Em nome de Em Jesus, nome de Jesus. eu te agradeço hoje. Amém, Jesus. Aleluia. Amém. Amém, Jesus. Bem, infelizmente o tempo passou rápido demais e nós queremos agradecer a sua companhia, a presença do nosso evangelista Valdomiro Macedo, a lição de vida de hoje. Muito obrigado. Que Deus abençoe sua vida. Não esqueça, o melhor de tudo é que Deus está conosco. A paz do Senhor Jesus e até um próximo programa. Evangelista. Pois não? Eu quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade, ao pastor presidente, Ailton Zé Alves, conceder essa oportunidade de estar aqui, ao pastor vice-presidente, o pastor Júnior Alves, e ao pastor setorial, que é o trabalho da cooperação lá, pastor Elci Ribeiro, e ao companheiro Rosano, né? Amém. Para estar participando desse trabalho, e a todos que estão aqui presentes. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado e a paz do Senhor Jesus para todos.